Olá pessoal! Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um homem que acorda e levanta antes de ser enterrado, e provoca pânico e morre outra vez. Isso aconteceu na Colômbia. Jorge Eliezer Júlio Ramírez, dado como morto aos 52 anos, estava sendo velado pela família e amigos na cidade de Pelaya, norte da Colômbia. O caixão foi então fechado para que a família pudesse enterrar o homem, que havia sido preso, e tinha, segundo os agentes penitenciários, sofrido um ataque cardíaco fatal. Mas, de repente o caixão se levantou sozinho, provocando pânico entre os presentes ao funeral. Era Ramírez tentando sair dali. Em seguida, Ramírez sentou no caixão e, com os olhos abertos, viu amigos e parentes correndo e gritando no meio do próprio funeral. Após acordar no velório, dando início a momentos de histeria total entre a maioria das pessoas presentes, o sujeito que em alguns minutos estaria sendo levado para o seu sepultamento chorou e foi colocado numa cadeira de balanço. Mas essa história tem um final ainda mais apavorante. Naquele momento em que ele acordou no velório, todos achavam que presenciaram uma assombração, disse um amigo, que não quis se identificar aos jornais locais, e parecia mesmo. Em um segundo, ele estava prestes a ser sepultado e todos estavam ali para se despedir do falecido. Em seguida, estava de olhos abertos. A moradora Ardila Liduena Zomeira Rosa, que tinha ido ao velório, descreveu a situação inesperada. Ramírez estava verde. Ele se sentou no caixão, meio desorientado. Parecia um caso paranormal. E tinha gente fazendo orações que desmaiou na hora. Teve gritaria, e muita gente correu para a rua e até para dentro de cemitério. Foi um caos total, contou Ardila à rádio da cidade. De acordo com o jornal El Heraldo, poucos ficaram na sala onde Ramírez estava sendo velado, com medo. Ele foi então colocado numa cadeira de balanço e tomou água para se acalmar. Muita gente que estava no velório nem voltou mais, ainda com medo. Ramírez, que seria enterrado numa cova que já estava sendo aberta, foi em seguida deitado numa cama, sob cuidados médicos. Mais calmos, alguns retornaram ao local do velório para comprovarem o que tinha acontecido. Como Ramírez era um presidiário, muitos no lugar começaram a discutir se ele armou a cena para planejar uma fuga. Médicos do presídio, contudo, descartaram e mostraram um laudo que indicava que Ramírez havia sido dado como morto no hospital da penitenciária em Cartagena. Ele estava cumprindo pena havia 4 anos. Tinha sido declarado morto pela primeira vez 28 horas antes de se levantar no velório. Mas Ramírez, atendido pelos médicos, apagou outra vez enquanto tinha sido levantado do caixão e botado na cama. Desta vez, ele morreu mesmo. Médicos fizeram vários exames no local para finalmente comprovar que a morte realmente ocorreu. Ele foi então colocado de volta no caixão e enterrado no mesmo dia. Não tinha mais sinais de vida, garantiram os médicos. A polícia está investigando o caso. Médicos e legistas tentam confirmar se ele sofria de catalepsia, distúrbio em que a pessoa fica com os músculos rígidos e parece estar morta, e os médicos da penitenciária não se deram conta disso. Mas os procedimentos, após a morte declarada na prisão, foram os que são feitos para um cadáver. Parentes relatam que antes dele acordar no funeral, tinha recebido uma injeção de formol para conservar o corpo. Ramírez está agora enterrado de vez.